que o treino hoje foram só aqueles 15 minutinhos, amigos e queridos de todo dia. Foi mais ou menos por aí, Robson? É exatamente isso, Renê. 15 minutos não dá para você tirar tanta coisa. E hoje não teve nem entrevista, né? Ixi. Hoje não teve nem conversa. E essa possibilidade do Neymar jogar, eu já vinha falando com vocês que era muito complicado ele jogar contra o Haiti. Porque além de parar de sentir as dores, além de parar de sentir o incômodo, além de se colocar clinicamente no mesmo estágio dos demais jogadores, lembrando que o Neymar é o único machucado na seleção brasileira, ele ainda precisa treinar, ele precisa chutar uma bola, ele precisa correr, ele precisa dar arranques, ele precisa testar a panturrilha para ver se está tudo bem ou não. E ele não fez nada disso. Ele ficou na bicicleta, ele ficou nos exercícios, ele ficou carregando bola, puxando ferro, mas jogar bola, pôr uma chuteira, a gente não viu o Neymar ainda. E a informação que a gente tem da CBF é que vai demorar um pouquinho para ver. Vai demorar um pouquinho para ver. Então não é só fazer o exame de imagem e constatar que a lesão está menor do que na semana passada. Existe um período para ele se recuperar. Existe outro período para ele se colocar em forma. Então, quem pensa no Neymar nessa Copa do Mundo, talvez nessa primeira fase, vai ficando cada vez mais distante. A informação que eu tinha é que contra a Escócia ele ficaria à disposição. Poderia jogar ali 15 minutos. Para que isso aconteça, ele tem que treinar em campo, ele tem que correr, ele tem que chutar a bola, ele tem que fazer o que os outros jogadores também estão fazendo. E ele não fez ainda absolutamente nada disso. Então, eu acho que o Neymar, neste momento, é carta fora do baralho. E o Ancelotti, ele também precisa fazer uma renovação na seleção brasileira. Renovação é Endrick, é Ryan, é Luiz Henrique, são esses jogadores que podem entrar e mudar essa cara da seleção brasileira, que o torcedor ficou na última partida, na última apresentação. O resultado, olhando por todas essas zebras que a gente está vendo, a gente começa a pensar que não foi tão ruim, mas o futebol foi fraco. Certeza, com certeza. Agora, Zé, você que atuou no gramado durante muito tempo, tem propriedade para dizer mais do que eu. Não adianta você dizer assim, estou recuperado, vamos pro jogo, e depois você se contunde, fica pior ainda. Tem que ter uma prática para você se recondicionar, não é isso, Zé? O problema foi toda a falta de transparência, né? Tanto do departamento médico da seleção brasileira, como todo o staff, né? Porque você ficar aí, hoje são 30 dias que ele não entra em campo, né? É muito tempo que a gente sabe que tem que ter ritmo de competição, ritmo de jogo, tudo isso influencia. Eu achava que ele poderia estar pronto já contra o Haiti, né? Que seria ideal, né? Para ele performar pelo menos uns 70 minutos, 65 minutos, porque o campeonato tiro curto, né? Não tem como você chegar, ele vai jogar 15 minutos contra a Escócia, tá? Aí chega na fase 16 avos, aí voa a seleção, né? Ele joga mais quanto tempo? Vai jogar titular ou não? Então toda essa incógnita, tudo que foi criado, essa atmosfera toda, acho que foi ruim, né? Eu acho que é um jogador importantíssimo, levaria ele até de olho fechado, mas não nessas condições clínicas, né? É justamente sobre isso que a gente tem que analisar. Né? A insistência de um jogador. Você vê, o Wesley foi cortado. Sim. É que sabia que, né, todo mundo sabia que não ia dar tempo para recuperar. A panturrilha requer um certo cuidado, um tempo, né, tudo isso. Que é como você falou, né? Você volta, joga, às vezes, com 15 minutos. Né, você tem uma contusão, inclusive, em outro lugar, porque você sobrecarrega, você vai evitar, né, ficar pisando ali, forçando, né, a batata da perna, como a gente costuma dizer, né? Mas aí você vai, bicho virilha, bicho adutor, né? E por aí vai. Então, é bem complicado o caso do Neymar. Com certeza. Aqui o Gilmar Rodrigues, no nosso canal do YouTube, diz aqui pra gente: boa noite a todos. Acho que o Endrick deve entrar no início do segundo tempo. O Haiti ganhar do time do Ancelotti seria zebra? Eu diria que é a zebra do campeonato, tá? Com certeza, né? Agora sim, vamos lá, a gente tinha falado sobre essas possibilidades, né? De começar com o próprio Ryan. Sim. Né, e o Endrick, né? O Ryan, de repente, está no lugar do Rafinha. Descansar um pouco esses jogadores que, psicologicamente, a gente vê que não estão no auge, né? Sim. Acho que a parte mental é fundamental dentro da seleção. Tudo bem, estreia, tem ansiedade, foi a palavra mais utilizada pelos jogadores, mas são jogadores, né, que atuam nas principais ligas, né? Protagonistas das suas equipes, jogadores que atuam nos melhores times do mundo, então acho que não é desculpa. O problema é que, como eu falei, a gente não tem uma identidade, não tem um coletivo, não tem um sistema organizado, é um time... Né? Nós somos um time, né? A verdade é essa, mas que não tem nenhuma característica, então tem que ser jogo a jogo. Agora
né, trocar o pneu do carro, né, com ele andando. É dessa forma que a gente vai conduzindo essa Copa do Mundo. Infelizmente é assim, né? Mas não deveria ser, mas é o que está acontecendo, né? É a realidade dos fatos, né? É isso. Deixa eu voltar o Morelli aqui para a história, faltando 14 minutos para 7 da noite, pelo horário de Brasília. Morelli, então a situação é exatamente essa. O Neymar continua fora. Agora, como é que o time está se preparando? Vão ter treinos ao longo dessa semana. O jogo é sexta-feira, né? O que você traz de informação, de novidades da seleção brasileira, ô Robson? Renê, é uma semana mais curtinha, né? Porque o jogo é na sexta-feira, na quinta-feira tem toda uma preparação para dar entrevista e para conhecer o estádio da Filadélfia. Tem uma viagem pelo caminho, coisa que não teve na primeira partida contra Marrocos. Então você tem que pegar um avião, você tem que sair de Nova Jersey e ir para Filadélfia. Você tem transporte, você tem menos treino, portanto, você tem mais dificuldade para jogar. E no dia antes da partida, com essa viagem, vai ser um treino mais leve, vai ser um treino preparatório para a viagem, para o deslocamento, e depois você tem o jogo propriamente dito na sexta-feira. Então, é uma preparação diferente. Por isso que pega, para mim, o estágio em que a seleção está depois da partida contra Marrocos. A gente fez uma partida e a gente viu uma partida ruim do Brasil, e agora todo mundo espera que o Ancelotti mude algumas peças, alguns jogadores do seu time. O fato é que todo o crédito que o Ancelotti trouxe para a seleção brasileira, de toda a sua história vencedora na Europa, nos clubes, a experiência que ele teve também como auxiliar técnico em 94, na Copa do Mundo, com o Arrigo Sacchi, ele perdeu isso em 90 minutos, Renê. Ele perdeu isso nos 90 minutos contra a partida, contra o empate, contra o Marrocos. E ele precisa agora fazer alguma coisa para recuperar isso. Volto a comentar. Ele deve fazer alterações no time, ele não deve voltar com comando de ataque igual, né, do Igor Thiago. Ele deve fazer opções, talvez pelo Matheus Cunha, a gente ainda não sabe, porque ainda tem mais dias para treinar, ou o próprio Endrick, e ele deve também deixar o Danilo na lateral direita. Eu ainda não consegui apurar certamente se ele gostou ou não gostou do Paquetá, porque o Paquetá não estava no time, foi colocado no time, e também foi criticado no jogo com o Marrocos. Errou passes, não construiu muita coisa. Teve ali um voleio bonito, né, Renê? Teve um voleio bonito que o goleiro pegou, mas ficou um pouco nisso. Talvez ele precise mudar para dar um pouco mais de dinamismo nesse meio de campo. A gente não falou, mas eu vou só complementar. O Casemiro e o Bruno Guimarães jogaram muito mal, muito mal. E eram os dois homens de confiança, titulares absolutos do Ancelotti. Será que ele tira o Casemiro para colocar o Fabinho, como ele fez no intervalo da partida, no segundo tempo da partida contra Marrocos? O Casemiro é homem de confiança dele, mas tem um cartão amarelo. Pode ser que ele faça alguma coisa desse tipo também. A gente vai ver ao longo da semana. Aguardar, então, as novidades pelo lado da seleção brasileira. Mas hoje a nossa questão é Endrick. Todo mundo tá falando o nome do Endrick. Ele tem que entrar, ele não tem que entrar. Você vai voltar na nossa enquete, fazer inclusive a parcial da enquete. 89% diz que ele tem que ser titular na próxima partida contra o Haiti. 11% diz que não. Mas eu quero ouvir a voz do povo. Deixa eu voltar aqui para